E aí, pessoal, aqui é o Ícaro e esse é o canal Máteses, né? Eu queria fazer algumas considerações adicionais, né, sobre a questão lá do debate. Não é bem sobre o debate, na verdade esse é um fenômeno já que eu já tinha observado antes. Inclusive eu queria fazer algumas considerações, eu vou aproveitar essa questão do debate lá do Vilela, né, sobre a existência de Deus, e comentar esse tópico porque esse fenômeno ocorreu novamente lá no debate. E qual é esse fenômeno, né? É esse fenômeno de você vê cristãos atribuindo fé a ateístas, né? Você vê, né, em circunstâncias de debates, um cristão acaba dizendo que em algum momento o ateísta está tendo um ato de fé ali. Isso ocorre normalmente em que circunstância? Ocorre normalmente quando, numa circunstância de debate, né, o teísta acaba observando que o ateísta ele acaba admitindo teses irracionais ou absurdas, né? Então, sei lá, o sujeito em algum momento lá apresenta um argumento e o ateísta acaba negando um princípio da causalidade ou acaba negando o princípio da razão suficiente, né? Ele acaba, por sua vez, tendo consequências absurdas, né? E o cristão ali se vê na situação e acaba dizendo ali que aquilo ali é um ato de fé, né? O problema disso, né, é justamente que o que o cristão faz com isso é justamente tomar parte numa deformação cultural, né, que é justamente esse fenômeno da deformação na modernidade do conceito de fé, da noção de fé. Então, quando o cristão justamente faz essa atribuição de dizer que o ateísta ali no momento daquele ali está tendo um ato de fé, ele está justamente contribuindo para uma deformação cultural, né, da noção de fé. E qual é essa deformação cultural? Essa deformação cultural ela se dá justamente na virada da filosofia moderna, né, principalmente na área da epistemologia. Porque nessa virada na epistemologia da modernidade, você tem uma tradição epistemológica que veio a se chamar, que se vinculou a uma teoria epistemológica, né, que veio a se chamar de fundacionalismo clássico, né? Essa teoria do fundacionalismo clássico, ela tem um componente fundamental, que é o ponto de base dessa deformação, que é a compreensão de que a justificação é uma noção deontológica. Então, quando você diz que alguém não tem justificação epistêmica, é justamente porque aquela pessoa cometeu alguma irresponsabilidade epistêmica, ela feriu alguma norma epistêmica e por aí vai. E o outro ponto é justamente na noção de evidência, que também toma parte nessa noção deontológica. Porque o locus clássico que orienta essa deformação é justamente uma norma epistêmica que foi formulada pelo Locke, né, pelo John Locke, que é justamente a norma que diz que se deve crer, né, com base em evidência, né? E o sujeito que crê sem base em evidência, e essa noção de evidência ela é deturpada, ela é vinculada justamente a uma noção de proposições autoevidentes ou proposições da experiência imediata, da impressão sensível, vinculada à impressão sensível, o que é basicamente uma ressonância do nominalismo, né? Só que no caso do nominalismo ali do fim da Idade Média, né, o que se tira é justamente porque um desses componentes que seriam frutos de uma crença básica, né, seria justamente a escritura, né? Então, o que ele tira é justamente esse componente da escritura, mas deixa justamente essa coisa das proposições autoevidentes e das proposições da experiência. A experiência aqui é vinculada justamente àquilo que é evidente dado pelo experiências sensíveis, né? O que depois seria formulado ali, principalmente pelo Bertrand Russell, os dados do sentido, sense data. Então, toda essa construção epistemológica que gira em torno desse fundacionalismo clássico baseado numa noção deontológica da justificação é o que orienta essa deformação da noção de fé. Porque a partir dessa tradição empirista, o que vai se ter é uma deformação nessa discussão.
né, o locus clássico aí, que eu acho que qualquer pessoa que for adentrar nos primeiros textos de epistemologia da religião vai adentrar justamente nos textos do Clifford, que é provavelmente o autor que deu essa fórmula, né, justamente de dizer que o cristão ele tem uma atitude epistemicamente responsável, justamente porque ele tem uma crença baseada, que não tem base em evidências, né? O problema é justamente que isso é primeiro, é uma má compreensão e uma deformação, né, da noção de fé. Porque a fé não está vinculada justamente a essa compreensão internalista e deontológica da epistemologia, né? Inclusive, a base da epistemologia que funda a compreensão clássica, hoje se tornou dominante, que é o externalismo, né, na epistemologia. Por quê? Porque se você for ver as formulações clássicas da noção de fé, o que você tem é potências cognitivas, capacidades cognitivas, especificamente uma potência específica, a potência intelectiva, que é aperfeiçoada, né, por meio daquilo que, na formulação clássica, por exemplo, em Santo Tomás, é a fé enquanto virtude teologal. Ok? Então, a fé enquanto virtude teologal é justamente você tem uma potência, né, no caso a potência intelectiva, ela tem operações, e essas operações, né, enquanto funcionam de forma apropriada, né, segundo a sua ordem apropriada, elas produzem crenças, conhecimentos, né, crenças garantidas, ou crenças justificadas, ou conhecimento mesmo, né? Então eu não preciso ter argumentos, ou ter uma evidência, ou ter razões para saber que a minha parede aqui é branca, né? A minha potência cognitivo sensitiva ela é suficiente, né? O meu aparato cognitivo, as minhas potências cognitivas estão funcionando apropriadamente dentro de um ambiente adequado, com luminosidade, etc., é capaz para me dar esse conhecimento de que a cor da parede é branca. Não preciso de razões nem diferença. Do mesmo modo, né, a minha potência ela não precisa de razões, ela não precisa da evidência considerada como razões para estar garantida ou para ter conhecimento, no caso das verdades da fé. Porque ela é justamente um aperfeiçoamento, né, por meio dos efeitos da graça, da minha potência cognitiva, né, esses conhecimentos infundidos por Deus. Ou, se você quiser, você pode também ter uma formulação mais contemporânea do Plantinga, né, que talvez seja uma outra grande polo de formulação da fé. Só que no caso do Plantinga, ele considera a fé ela mesma como uma faculdade ou como uma capacidade cognitiva, né? No caso aqui, você teria os sensus divinitatis, que seria uma potência específica, uma faculdade específica, uma capacidade específica que lida justamente com esse âmbito do conhecimento de Deus, etc., né? Do conhecimento das coisas divinas, do conhecimento da fé, etc., que nos dá justamente conhecimento dessas verdades de fé. Só que no caso ainda pode-se fazer uma consideração direta sobre isso, que é uma comparação entre esses dois modelos, né? Porque no caso da teoria de Santo Tomás, a teoria de Santo Tomás é mais simples, porque ela não precisa postular, né, uma potência distinta das potências normais, né, das potências mais clássicas que se atribui ao ser humano, né, para dizer que o ser humano tem esse acesso epistêmico, né? Porque o que ocorre no caso do Santo Tomás é que você tem a potência intelectiva, e essa potência intelectiva ela tem uma virtude, né? Ela tem uma posse habitual de um bem, de um conhecimento, né? Só que esse conhecimento se distingue, por exemplo, das virtudes intelectuais, das virtudes morais, justamente porque ela se dirige para o fim último. Ok? Então ela não precisa postular uma nova potência para poder explicar justamente a fé, porque a fé é justamente uma virtude, um aperfeiçoamento da própria potência intelectiva. Ok? Só que de uma virtude teologal e não uma virtude moral ou intelectual. Então o que ocorre justamente é que, na medida em que, né, à luz dessa deformação que eu acabei de descrever aqui historicamente, o que acontece é que quando o cristão, né, numa circunstância de debate, sei lá, né, uma circunstância de debate, ele vai lá e simplesmente acusa, né, ele vai lá e acusa simplesmente o ateísta, né, de ter fé, né, ou de estar, sei lá,
né, tendo uma atitude fideísta lá, alguma coisa do tipo, ele está simplesmente transmitindo e promovendo essa deformação, né, que ocorreu na modernidade da noção de fé. Né? Então, o que ocorre, e isso é extremamente danoso, né, porque como explica a teoria, entre aspas, né, a teoria histórica da cadeia histórica do Kripke, né? Na verdade, alguns autores chamaram de causal theory of reference, né? Uma teoria causal da referência, mas ele, na verdade, passou a adotar a nomenclatura, melhor dizendo, do Buggs, né? John Buggs, que é Historical Chain Picture, né? Essa compreensão, essa imagem da referência, do fenômeno da referência da linguagem, por meio de uma cadeia histórica. E o que ocorre justamente é, por exemplo, nomes, descrições, né, termos de predicados, etc., eles, né, pelo menos no âmbito pragmático, eles desempenham uma certa, né, eles se vinculam a uma cadeia histórica. E o que ocorre, por exemplo, com esses fenômenos, né, e o que é relevante para essa teoria, para a nossa compreensão, é porque quando você tem esses fenômenos de deformação da linguagem, o que ocorre é justamente que, por meio dessa deformação, né, aquele termo ele passa a operar de forma disfuncional, porque ele não consegue mais denotar ou referir aquela realidade que originalmente ele denotava, né, ou referia. Então, quando você promove essa deformação, você está justamente eclipsando a inteligência das pessoas, ou ocultando a inteligência das pessoas, né, a realidade que aquele conceito deveria designar, ou deveria, né, realizar uma referência, não deveria fazer referência. Então, o que os cristãos têm que parar imediatamente é com esse negócio de dizer, né, que o ateu, nesses momentos, né, esses momentos irracionais, né, ou de defesa de teses absurdas, eles estão tendo um ato de fé no ateísmo. Porque isso é justamente promover a corrupção da noção genuína de fé. Né? E, como eu expliquei aqui, isso tem repercussões, né, porque isso destrói a ordem histórica, né, a cadeia histórica daquele termo e acaba para as pessoas que não vão ter aquela atividade reflexiva, mais exigente, elas vão acabar estando ocultadas, né? Elas vão ter aquela referência ocultada. Elas não vão conseguir mais aprender a linguagem ali, vai deformar a compreensão deles daquela realidade. Ok? Então, por isso é que eu achei relevante fazer esse vídeo aqui, justamente para esclarecer esse fenômeno, primeiro para quase que denunciar esse fenômeno de deformação cultural e também para apontar justamente a solução, porque a solução basicamente é justamente refletir e retomar a noção genuína de fé. Né? Então, basicamente é isso. Espero que tenha sido um vídeo interessante. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem aí, deixem algumas dicas aí de vídeos sobre essa questão da existência de Deus, que eu vou começar a fazer aí alguns vídeos, tanto apresentando respostas a alguns vídeos aí que tenham mais repercussão. Algumas pessoas, inclusive, já me mandaram alguns vídeos. E também eu vou começar a fazer alguns vídeos de apresentação também, né? De alguns tópicos aí para as pessoas ficarem mais cientes aí de algumas questões interessantes aí sobre essas questões da filosofia da religião. Mas também não só da filosofia da religião, de outros temas também. Então, basicamente é isso, pessoal. Um abraço a todos e até mais.